meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui na nossa live hoje, uma live muito especial. Eu quero trazer para vocês aqui uma pessoa que é especial demais quando o assunto é conexão com as estrelas. Oi, Elton, meu amor, saudades! Tudo bom, amigo? Sejam muito bem-vindos! Hoje eu e a Neva, eu não sei se vocês conhecem a Neva, mas a Neva tem um trabalho muito sério, muito embasado, muito profundo. Já tive contato com o trabalho dela algumas vezes e a minha vida sempre ganha muita transformação, muito amor quando eu entro em contato com a Neva. E hoje nós vamos conversar sobre como a gente pode sair do medo e entrar no amor. Vocês sabem que eu atendo pessoas praticamente todos os dias, dou aulas de astrologia alquímica, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E o que eu percebo é que o nosso maior vilão é o medo. Então, quando eu e Neva, a gente começou a pensar no que a gente poderia falar, veio esse tema, porque eu acredito que esse tema realmente é crucial para que a gente vá na direção de onde o nosso espírito deseja. Vamos ver se Neva entra. Epa. O meu amor pede pra... solicita aqui pra eu te aceitar. Deixa eu conseguir convidar. Consegui. Olha aí ela. Oi, meu amor. Tudo bem, Mar? Tudo bom, Nevinha? E você? Tudo ótimo. Bom. Chegando de viagem, correndo para dar tempo, tudo certinho aqui. Deu tudo certo. Ai, você sabe que eu também... Hoje, olha isso, gente. Eu tava no banho, daí eu me arrumei e tal, me preparei pra vir, que eu tô aqui no escritório, que é do lado de casa, mas não é em casa. Daí Uhum. quando eu tava saindo, faltando 15 minutos, cadê a chave do escritório? Cadê a chave? Fiquei 10 minutos falando, acho que eu vou ter que abrir essa live aqui de casa mesmo, mas graças a Deus, os anjos e os mestres me ajudaram a encontrar a chave. Mas sempre assim, né? Quando a gente tem alguma coisa para fazer relacionada à espiritualidade, às vezes tem umas tentativas de puxão de tapete ali, algumas coisinhas, né? E a gente vai. Opa, não, peraí. Eu senti que eu precisava me reorganizar ali energeticamente para que o caminho Uhum. fique mais claro, né? Uhum. Neva, sabe que para mim é uma... Nossa, eu te recebo aqui com uma profunda gratidão do seu trabalho. Eu espero que todas as pessoas que estão aqui, que vão assistir isso agora, vão assistir isso depois, possam entrar em contato com o seu serviço, que Ah, é ah. importante para a humanidade e já me beneficiou e continuo me beneficiando com isso. Eu faço a oração que você canalizou para mim toda semana. Então, Que legal. você e receber você, eu agradeço demais. Também E agradeço. o meu trabalho fala bastante sobre as estrelas. Eu trabalho bastante com astrologia alquímica, Que que na verdade coincidência. é... E eu sempre digo, gente, a gente precisa transcender o nosso mapa astral, a gente precisa Uhum. transcender o nosso personagem, Uhum. né? E você é uma pessoa que transcendeu isso. Então conta um pouquinho para as pessoas como é, né, a sua história. Para quem não te conhece, eu sei que muitas pessoas aqui já te conhecem, mas quem não te conhece, como é essa sua história de transcendência da sua própria identidade? Então, desde criança, né, eu sempre senti que eu tinha uma coisa diferente, que eu tinha um trabalho a desenvolver aqui na Terra, né? Eu já tinha aquela coisinha dentro de mim ali, que quando eu olhava para as estrelas, não é possível que só existe aqui, né? O planeta Terra, não é possível, né? E aquelas coisas, as pessoas, não, nós estamos sozinhos no universo, aquela história, né? Aquilo nunca engoli aquilo, né? Uhum. E aí, começando ali por volta de 2005, 2006, né? Eu comecei a ter contatos maiores com seres extraterrestres, né? De outros sistemas estelares que começaram a se aproximar mais de mim para trazer a missão que iria se desenvolver futuros anos na frente ali,
né? Mas desde criança eu sempre tinha alguma coisa ali relacionada à mediunidade, à espiritualidade. Eu sempre achei que não era só aqui, que tinha algo mais, que não era só o corpo, que existia uma consciência além disso, que a vida não acabava com a morte do corpo. Então, todas essas coisas, desde criança, já estavam dentro de mim, né? Uhum, uhum, Desde criança eu sempre gostei de olhar para as estrelas, né? Sempre foi um refúgio para mim olhar para cima, olhar para as estrelas. E ali por volta de 2005, 2006, 2007, eu comecei a sentir uma aproximação muito grande desses seres estelares, né? E a ser intuída de que começaria um trabalho que eu iria desenvolver e abraçar muitas pessoas, né? Foi intensificando, intensificando. Ali por volta de 2009, 2010, eu voltava da faculdade onde eu trabalhava e já voltava olhando para cima, para as estrelas e perguntava: o que que vocês querem de mim, né? O que que eu preciso fazer? Tem algo que eu tenho que fazer, né? Mas o quê? O que que vocês querem de mim? E aí, em 2011, foi que essa missão assim iniciou, que eu recebi o chamado mais efetivo, né, dos seres estelares, quando eles objetivamente disseram: olha, você vai sair daí de onde você está e você vai começar uma missão e vai ser lá no sul do país, né? Eu sou do Nordeste, eu sou do Ceará, olha, né? não sabia. Que legal. E ali eu fiquei, quando eu recebi essa mensagem deles, eu fiquei com medo. Olha o ponto que a gente vai tratar, né? Eu fiquei com medo, falei, não, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça, eu devo estar ficando louca, não tá certo esse negócio, né? Uhum. E aquela mensagem de forma insistente ali, não, você precisa começar a se preparar porque você vai iniciar uma jornada e essa jornada vai ser iniciada no sul do país, porque uma das suas missões é reunir as sementes estelares. Ou seja, vários seres que vieram das estrelas, de outros sistemas estelares, de outros planetas, de outros orbes, vieram para a Terra, encarnaram aqui e estão em missão aqui. E uma das minhas funções é reunir esse grupo, né? Colocar esse grupo em contato uns com os outros. Era isso que era passado para mim de forma bem enfática. E eu, não, tem alguma coisa errada, eu não posso ir para o sul do país, eu não posso deixar minha família, e aquela medo, né? O medo de sair, daquele cotidiano, daquele padrão ali, o medo de sair daquela caixa, né? O medo de ir Arriscar, desbravar o novo. Hum? arriscar, Isso, o medo de errar, de quebrar a isso. cara, de errar, viajar tantos quilômetros para não dar certo, né? E eu tive muitos, e isso ficava martelando na minha cabeça. Uhum. Até que o ser que estava falando comigo, ele teve que, eu sempre gosto de contar essa história, ele teve que contatar uma médium na Irlanda, que não me conhecia, eu não conhecia ela, a gente nunca tinha se falado, né? E ele foi nela e disse: olha, você vai escrever uma carta e você vai mandar essa carta para essa pessoa lá em Portugal, que era amiga em comum de nós dois. Olha, E ela escreveu a carta, né, e mandou para essa amiga em comum. Olha, eu recebi essa mensagem, esse ser aqui, esse ser espiritual, falou que você precisa contatar a Neva lá no Brasil. Ele disse que você sabe quem é. uhum. E essa pessoa conhecia nós dois, né? E aí ela, ok, recebeu a carta em inglês, traduziu para o português de Portugal e mandou para mim. Na carta, o que que dizia na carta? Neva, sou eu mesmo, Salusa de Sirius, falando com você. Você precisa iniciar sua missão no sul do país. Não tinha como aquela médium Tá. saber o que estava dentro da minha cabeça, né? Então, se tinha margem para dúvida, para alguma coisa assim, para insegurança, isso pum, caiu por terra, né? Porque não tinha como ela saber. A gente não se conhecia e ela detalhou coisas que só eu estava ouvindo, né? Então aí foi só eu estava sabendo daquilo porque estava dentro de mim, era a mensagem que eu estava recebendo deles. Sim. E aí quando eu recebi isso, bom, o negócio é sério, né? Uhum. Preciso começar essa missão. E aí eu fui dar esse passo em direção a essa missão, com medo ainda, né? Porque o medo, ele é muito padrão nesse mundo, né? As pessoas vivem com medo todos os santos dias. Para E, tudo se tem medo. e eu vejo que a gente tem muito medo de fazer aquilo que importa.
né? O que não importa, a gente não tem tanto medo. Uhum. Mas aquelas coisas que realmente vão modificar a nossa vida, que vão nos tirar de um padrão, nós temos medo de, é isso, de arriscar e de mudar de fase. Porque toda mudança de fase exige uma abnegação, você tem que deixar para trás alguma coisa, né? E Sim. por mais que seja uma porcaria que você tenha que deixar para trás, por mais que seja uma ferida, a gente tem apego e fica lambendo aquela ferida, né? Fica Sim. aquela porcaria e a gente se apega a isso. Então, eu percebo que eu costumo falar para as pessoas assim, né? Olha, medo não é premonição. Você, que é médium, que trabalha com mediunidade, você concorda com isso, que o nosso medo não é premonitório? Qual é a diferença Não. entre uma premonição? Sabe assim, eu tive uma premonição, ou eu tenho uma visão. Como eu sei que aquilo pode ser algo frutífero e fértil ou não? Isso vai depender muito, Mar, do teu estado vibratório ali, né? Vamos falar desse campo mediúnico. Porque assim, o padrão medo, o medo no planeta, ele é endêmico, né? Tá aí desde o início dos tempos. A gente tem, digamos, dois tipos de medo, né? A gente tem o medo ali racional, relacionado ao nosso cérebro, relacionado ao nosso instinto de sobrevivência. Opa, você vê um leão vindo na tua direção, uou, você vai ter medo e vai fugir, instinto de sobrevivência. Esse é Uhum. o medo, entre aspas, positivo, né? Que é o de autodefesa. É. E não seria nenhum medo, seria, opa, é só o instinto de sobrevivência, né? Opa, preciso preservar a minha espécie, né? Uhum. E existe o medo, né? Que são o outro medo, que são vibrações para manter você em um estado mental coracional baixo. Porque o medo, essa vibração medo, que mantém você acuado, que paralisa você, que não deixa você dar os passos à frente que você precisa dar para executar o que você precisa executar, essa energia ela é coordenada por um grupo de seres não positivos que desejam manter a espécie humana em dependência deles e num ciclo vicioso, né, estacionado ali, inerte e não vai para frente para lugar nenhum. Então, o que que acontece muitas vezes quando a pessoa ela está chegando no estado de evolução espiritual? Elas são bombardeadas por pensamentos negativos, por energias negativas, por influências familiares, na maioria das vezes, de amigos que tentam mantê-la dentro do velho sistema. Porque você, ali, dentro daquele sistema, você é uma soma. É tipo aquele filme do Matrix, né? Abrindo um parênteses aqui. Né? A Uhum. gente tem o Neo, né? Que ele é o vírus dentro do sistema. Uhum. E a gente tem o agente Smith, que é o responsável. Quem não viu ainda, corre para ver, mas acredito que a maioria já viu. E o agente Smith ele é o responsável em manter o sistema de controle funcionando. Uhum. Então você percebe que todo mundo, quando vai na direção oposta de todo mundo, da maioria das pessoas, essas pessoas são bombardeadas, né? Uhum. Essas Uhum. pessoas são atacadas quando você tem um pensamento mais espiritual ou diferente. Ah, você é o louco, você é a louca. Então, essa energia que deseja manter as pessoas na ignorância, ela vai tentar sempre segurar você ali Uhum. naquele velho padrão, certo? Uhum. E Uhum. aí, fazendo gancho para a parte da premonição, para a parte ali da, né? Uhum. Então, se você está num padrão dependente, né? E você não arranca a tua força ali de dentro de você para você fazer o que você precisa fazer, para você ir aonde você tem que ir, independente de influências de medo, você vai ser bombardeado por imagens, por premonições, por certas energias que vão tentar sempre estar implantando dentro da tua cabeça formas, pensamento, ideias de que algo de ruim vai acontecer ou algo de ruim pode acontecer se você der aquele passo. Você pode acabar com um problema, você não faça isso, porque isso tudo tem a influência dessas energias negativas, desses seres negativos, tem o padrão mental do inconsciente coletivo, né, Uhum. de todas as pessoas da tua cidade, do teu estado, do teu país, do planeta, Uhum.
que tem medo de dar passos adiante, dos teus familiares que também têm os seus próprios medos. Tá, Neva, e aí o que eu faço? Aí você tem que trazer essa força de dentro de você para transcender isso. Uhum. Aí, quando você transcende isso, tirando essa força de dentro de você, aí você começa a se conectar com frequências mais elevadas, né? Uhum. Com seres mais elevados e, consequentemente, você vai começar a captar energias premonitórias, intuições a nível mais elevado, né? Então a Uhum. gente tem esses dois tipos, essas duas camadas. A camada das premonições, das previsões catastróficas e terríveis, à medida Uhum. que você se mantém naquele bloco ali, e você Uhum. tem os padrões mais cristalinos, mais elevados de boas coisas por vir, quando você sustenta-se nessa energia. E aí, em resumo, dependendo da tua vibração, você vai ser arrastado para esse padrão mais negativo, mais aterrorizante, o apocalipse, você vai ser arrastado para a terra paraíso. Então, tudo é vibração, tudo é energia, né? E você está constantemente construindo isso de acordo com a tua própria conduta. Incrível, incrível. É muito interessante a gente saber disso, que quanto mais luz a gente busca e a gente canaliza, mais interferência vão querer Claro, interferir, né? Eles vão querer bloquear. claro. Então, porque muitas pessoas falam assim para mim, né? Nossa, Sol, a gente trabalha tanto, mas chega um momento que você percebe que você tá regredindo. E eu sempre falo, cara, não tá regredindo. Não. Você simplesmente está olhando para um mesmo assunto de antes, mas com uma consciência já muito melhor, né? A cebola já descascou, Sim, você já tá mais perto, né? sim. Da e eu percebo também que depois que a gente consegue criar uma referência de como é andar mesmo com medo, isso se torna um hábito. Eu sou uma pessoa muito corajosa, mas eu sou corajosa porque eu tenho medo, né? Eu falo assim, Eu não sou é chata, assim. Se eu tiver medo de uma coisa, eu vou e enfio a cara ali. Eu eu não falo deixo me dominar de jeito nenhum. isso, eu falo assim de coisas até assim corriqueiras, tipo andar de avião. Nunca gostei de andar de avião, né? Nunca gostei. Mas eu sempre vou. E daí eu vou, e vou rezando, e vou suando. Daí na última vez agora que eu fui mês passado, eu falei, nossa, para mim foi um marco de que eu tinha evoluído alguma coisa na minha cabeça, na minha energia, porque para mim parecia que eu tava andando de, sei lá, bicicleta. Não tive medo nenhum. E eu falei, pela primeira vez na vida, aquilo para mim parecia uma coisa corriqueira, né? Mas se a gente tem coragem, é porque a gente tem medo, né? Então eu sempre falo, eu tenho muito medo, mas tenho muita coragem e eu vou mesmo com medo. E isso me fez criar uma sinapse de que eu vou conseguir. De que eu vou ter medo, mas que eu vou conseguir. Isso é O medo faz importante, parte. que o medo faz Você tem parte, que estar né? dentro de você que o medo faz parte. Isso. E de não paralisar, porque eu vejo muita gente assim, paralisando com medo completamente, e daí achando justificativas mentais para não agir. Porque quando a gente tem medo, a gente justifica, né? Eu não vou porque eu tenho medo. Daí eu começo, não, mas na verdade não é tão bom assim. Não, mas se eu fosse também, não sei o que. Ah, não, melhor ficar aqui, olha só quantas pessoas precisam de mim, né? Imagina se você não tivesse saído da sua raiz ali de origem, né? Da terra que você veio. Minutos antes de eu entrar no avião, eu quase recuei. Então, Mas eu fui. então, você não estaria falando com a Não, gente. não estaria. O trabalho de 12 anos não teria se concretizado. Ó, e os mentores estão falando o seguinte, Maia. O medo, a gente não pode esquecer, eles estão falando, vocês não podem esquecer que vocês, missionários, vocês vieram para a Terra para ajudar justamente a curar esses blocos transcendentais de medo, de baixa autoestima, de incertezas. Porque vocês, eles dizem, vocês trazem um padrão de baixa autoestima muito grande. Por quê? Vocês vieram de sistemas estelares iluminados. E de repente
precipitados à dimensão Terra, a uma terceira dimensão sufocante, onde padrões de pensamento, vibrações densas cercam vocês constantemente. De repente vocês se observam, se veem dentro desse sistema muito diferente daquele que vocês vieram. E aí vocês começam a se esquecer de quem vocês são e por que vocês foram para a Terra. Naturalmente, ao longo das tantas encarnações, das tantas vidas vividas neste planeta, vocês começam a se sentir abandonados, esquecidos e não pertencentes e ou merecedores a estarem integrados nessa comunidade universal de vida. Então, aí vocês se encolhem em si mesmos e acabam por fluir da forma menos positiva em uma maré de desesperança, medo e incerteza. Mas vocês, aqueles que nos ouvem agora, esses missionários que também vieram, cientes dos riscos de se esquecerem das suas origens reais, dos seus planetas natais, vocês vieram para auxiliar tantos outros que já haviam descido e se perdido no emaranhado do ruído deste planeta Terra. Vocês desceram, vocês foram para auxiliar no resgate de tantas almas. Assim sendo, é natural e necessário que vocês compreendam que muitas vezes vocês mergulham no medo, na insegurança, na incerteza, não porque vocês têm isso dentro de vocês enraizado, mas porque vocês se colocaram à disposição, doando os seus campos de energia para auxiliar a transmutar e a purificar essa densidade do inconsciente coletivo da humanidade. Em outras palavras, vocês estão na Terra para curar o ódio com o amor dos seus corações. Então, entendam que, muitas vezes, a agitação mental, a agitação em seus corações, não significa que necessariamente aquilo diga respeito a você como pessoa, como ser, como espírito. Mas muitas vezes vocês simplesmente se abrem para receber do inconsciente, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus amores, dos seus colegas de trabalho, das pessoas da sua cidade. Você se abre para receber aqueles campos mais densos, para em seu próprio coração transformar em luz. É por isso que você desceu das dimensões mais elevadas. E é por isso que, por mais que certas situações lhes imponham medo, vocês continuam e continuam. E muitas vezes vocês não sabem de onde vem a força que lhes impulsiona neste contínuo avanço. A força vem da sua ancestralidade espiritual. E por mais que o seu consciente não consiga entender a dinâmica de tudo que acontece em volta de você, a sua alma, veterana na Terra e em outros sistemas planetários, já o sabe. Exercer a fé
e a confiança de que, por mais que não pareça que estão sendo acompanhados e assistidos, lá no fundo, vocês sabem que há algo mais, que há alguém coordenando tudo da forma mais amorosa e que um dia, em retorno à pátria espiritual, tornarão a lembrar do verdadeiro amor e força que os guiou pelas eras e eras enquanto nas suas encarnações na Terra. Que lindo. Muito obrigada. Que lindo. A Muito equipe espiritual presente dos nossos mentores e amigos. E eu não posso esquecer também de falar uma técnica que eles me ensinaram uma vez. Uma técnica muito simples, básica, mas que todo mundo pode fazer em crise de pânico, em crise de ansiedade, em crise de estar paralisado com medo. Vai entrar no avião, tem um medo de avião. O que você pode fazer? A gente tem 3 técnicas que eles me passaram. Número 1, você vai ficar em uma postura ereta, coluna ereta, né? Alinhada, olhando o horizonte, e você respira profundamente pelo nariz. Olhando o horizonte. No mínimo 3 vezes. O que isso vai desencadear? O simples movimento de você estar ereto, seja sentado ou em pé, com a coluna ereta, nada de ficar assim, mas coluna ereta, olhando o horizonte. Essa simples reorganização corporal vai enviar um sinal para o teu cérebro e o teu cérebro vai reenviar sinais de autoconfiança. Opa! Ele está confiante, porque a postura da coluna ereta, não assim, mas essa postura, ela automaticamente envia para o cérebro, ela está dizendo para o cérebro, tô de boa. Que legal. E aí o cérebro reenvia os sinais para o corpo de hormônios da autoconfiança, do bem-estar, sem contar que essa postura permite que a energia espiritual flua por tua coluna, alinhando todos os teus chakras, e isso harmoniza você, isso te aterra, isso te traz equilíbrio emocional e mental. Esse simples movimento. A sensação que dá é como se te colocasse no seu próprio ritmo, né? Isso. Tá no ritmo. Coloca você no seu próprio ritmo, tá? Esse é o ponto 1. Tá. O ponto 2, todo mundo sabe, juntar as 2 palmas das mãos aqui na altura do peito, tá? Você pode fazer isso enquanto você está respirando, tá? Essa é a técnica 2. Junta as 2 palmas. Aqui, nas palmas das mãos, existem 2 chakras de equilíbrio. Quando você junta os 2, abre um canal direto de comunicação com as forças espirituais. E automaticamente você é tirado daquele estado de inquietude porque te conecta com a tua herança espiritual. Ou seja, você se desconecta do ruído perturbador do inconsciente coletivo. Tá? Boa. Tá. E 3, uma leve inclinação e olhar para o céu. Isso é fantástico. Tá? Sempre que vocês estiverem com medo, inseguros, assustados ou em alguma crise de ansiedade ou qualquer situação que vocês entrem, né, ou estejam ali, ou enfim, que desencadeiem uma crise de ansiedade, de medo, de pânico, inclina o rosto um pouco para cima, em direção ao céu e olha o céu. Fita teus olhos no céu. Isso também emite um sinal, tá? Para o teu cérebro, e o teu cérebro automaticamente reenvia os hormônios da harmonia e bem-estar para o teu corpo. Façam esse teste, vocês não vão se arrepender, tá? A resposta é imediata, é imediata, sim, tá? É incrível. É incrível como a respiração, que é tão simples, algo tão simples, ela deixa a gente na nossa cadência perfeita, né? No nosso ritmo perfeito.
está no nosso ritmo perfeito, a gente tem mais conexão, né, Neva? A gente tem muito mais conexão quando a gente está dentro do nosso ritmo. É Sim, por isso que é tão simples, né? Mas assim, dormir bem, se alimentar bem, fazer suas orações, suas meditações, né? Se higienizar da maneira correta. Isso é tão simples, mas faz toda a diferença para que a gente se conecte com quem a gente de fato é. Você falando sobre o céu, eu lembrei, né, que o tipo de astrologia que hoje eu faço é um pouco diferente porque eu faço com que as pessoas visitem os planetas. Porque eu penso assim, os planetas são entidades, são seres, consciência? digamos, consciências, né? Como se fossem deuses, né? Sim, Seres gigantes. sim. E Gaia, a cada... gente tem Gaia, a Terra, que é um espírito feminino, que é o espírito de Gaia. Sim, Exatamente. E os planetas, quando a gente vai falar de astrologia, né, a astrologia moderna, a gente fala deles como se fossem coadjuvantes ali na nossa vida. sim, E eu sinto que a gente recebe tanto e sinto também que todos nós antes de encarnar passamos pelos planetas e deixamos coisas por lá. E muitas vezes nós podemos resgatar essas forças sim, e também pegar informações dentro desses planetas. sim. Que a gente não está tendo aqui, não está nas escolas, não está nos livros, né? Não está no Google, mas que eu posso visitar Vênus, por exemplo, e receber coisas que para minha vida aqui vão ser extremamente especiais. Com certeza. Com certeza. Então, eu sempre falo para minhas alunas, agora quando a gente está estudando um planeta, vamos até esse planeta, né? E através de uma meditação, através de uma canalização, a gente traz a intimidade de volta com aquele magnetismo, aquela força para uma determinada área da vida. Ou para todas as células, enfim. Me fala um pouquinho como você vê essa questão dos planetas influenciarem os seres dos outros planetas e os planetas em si influenciarem a nossa jornada aqui na Terra e como a gente pode se beneficiar disso de uma maneira concreta, né? Ah, nós estamos conectados com tudo, né? Interconectados. Constantemente interconectados. Um pouco do que os mentores falaram há pouco, a humanidade ela se acostumou a achar que estava só, né? A achar que nós somos o centro do universo e não tem mais ninguém. Uhum. Um erro que está sendo cada vez mais mostrado, porque cada vez mais as pessoas estão sentindo a necessidade de se reconectar com a sua espiritualidade interna, né? Uhum. E essa espiritualidade interna, esse chamado interno para a espiritualidade, e aqui é importante abrir um parênteses, não é para estar se confundindo espiritualidade com religião, né? Sim, sim. Religião é religião, espiritualidade é interno, né? Não que seja ruim, Neva, eu gosto da Umbanda, eu gosto do kardecismo, eu gosto da igreja. Não, não é que seja ruim, tá? Mas eu só quero que vocês tenham em mente que espiritualidade é algo que está além, né, dessas denominações religiosas. Uhum. Nos últimos tempos, nos últimos, vamos pegar de 2012 para cá, né? Muita gente tem sentido esse chamado muito grande para se voltar para a sua espiritualidade, para vir para dentro. Tem sentido essa necessidade de se cuidar melhor, né? De cuidar mais do corpo, de cuidar mais da hidratação. Inclusive, é uma das coisas que eu bato muito na tecla, né? Com os meus alunos do curso de mediunidade, eu bato muito na tecla com eles sobre isso, a necessidade do autocuidado. Então, nessas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, esse chamado tem ecoado muito, né? E da onde que vem esse chamado? Isso vem da tua ancestralidade espiritual, né? Isso vem da tua raiz espiritual. Porque você está na Terra hoje, mas teu espírito não é daqui. 70%, 75% das pessoas da Terra não são da Terra, né? Existem os nativos daqui, mas 75%, 70, 75% são de fora. E de fora da onde, Neva? Você pode ter vindo de Vênus, seu espírito pode ter vindo de Marte, seu espírito pode ter vindo de Júpiter, pode ter vindo das Pleiades, Uhum. de Sirius, de Arcturus, de Alpha Centauri, de todas essas estrelas que você olha para o céu e vê. Você pode ter vindo dali, de Órion,
Hã? E como é que você... O que você pode fazer para se conectar mais com essa sua raiz e com essa sua ancestralidade ali? Tá, Neva, mas eu não sei da onde que eu vim, né? Eu não sei da onde que eu vim. Se você não sabe da onde que você veio, né? Não, Neva, não sei da onde que eu venho. Vai parecer que eu estou fazendo propaganda, mas precisa abrir esse parênteses. Há uns 5 anos atrás, eu trouxe uma tecnologia, né? 3, eu chamo de tríade sagrada. É o símbolo pessoal, a cosmobiografia, onde eu entrego a tua origem estelar, da onde que você veio, e a tua missão missionária, que é uma oração personalizada. Tá, Neva, mas eu não cheguei aí. Eu não sei. Eu não consegui ainda solicitar isso com você. Você pode, através de suas meditações, através das suas conexões pessoais, buscar essa conexão com a tua raiz ali, né? Mas eu não sei de onde que eu... Não importa. O fato de você se colocar à disposição da espiritualidade de você mesmo para se conectar com essa tua ancestralidade, você vai estar puxando aquela energia daquele planeta, daquela estrela, daquela a raiz tua para a Terra, né? Porque o planeta não está lá e você está aqui. Vocês estão conectados. Não existe Sim. distância, Uhum. né? É tudo Tá interconectados. Tá acontecendo tudo ao interconectado mesmo tempo agora, né? sempre, ao mesmo tempo. Então, se você se abre e coloca à disposição do teu espírito, tá, eu tô Uhum. aqui, eu quero me conectar com a minha raiz, com a minha ancestralidade. Pum! Automaticamente Uhum. você vai ser puxado para lá. E ou Uhum. tô com Uhum. dificuldade de lutar, de ter força para poder vencer os meus desafios, vencer os meus medos. Estou com dificuldade disso, Neva. Qual sistema, qual estrela você recomendaria? Se conecta com Marte. Hum. Com a Traz a força. força de Marte. Ah, Neva, mas Marte é a guerra. Você pode transformar essa energia, né? E também se conectar com as oitavas mais elevadas das coisas, né? Sim, Porque tudo tem uma oitava baixa e uma oitava alta, sim. A gente está né? vivendo um universo de De dualidade. dualidade. Tá, Neva? Eu preciso Uma me solar conectar em mais com o tudo. meu amor próprio. Se conecte com Vênus. Sim, sim. Hum? Exatamente, eu preciso me conectar mais com a estrutura das coisas. Vai para Saturno, né? Pede por estrutura, pede Firmeza? por firmeza, centramento Sim. e, né? E não rigidez, né? Mas é isso, a gente tem que entender e não ter medo de se conectar com o que é grandioso, sabendo que temos a possibilidade, o livre-arbítrio, de nos conectarmos com o que é grande em uma oitava maior. Porque você é grande. Sim. Né? Porque você já vem. Ah, Neva, mas aí eu não vou mexer com a minha vaidade. Gente, você olhar para você e ter consciência que você faz parte de um todo, isso vai conectar você também com uma energia de simplicidade ao mesmo tempo, né? Ao Verdade. mesmo tempo que você vai se ver como parte de todo e como ser angelical, tal como você é, você também vai estar se conectando com as energias mais sutis da simplicidade. O importante, né? Os mentores estão brincando aqui. O importante é não desistir, né? O importante é bater de frente. É insistir. Especial. O medo é a única ali emoção, a única coisa que vem ali, sentimento, emoção que vem e tenta te paralisar, que você não deve recuar. Você precisa bater de Entendi. frente ali. Ah, eu tô com medo de atravessar aquela rua ali. Vai, atravessa. Ah, eu tô com medo de sair na rua porque não sei as pessoas. Vai, saia. Não deixa isso te paralisar. Arranca essa força, né, que vem ali de dentro. Mas eu não tenho força. Tem, sim. Tem. Busca lá, cavuca lá que tá lá. E vai. Quando você der esse primeiro passo, meu filho, e pronto. Então, é interessante isso, porque quando você enfrenta o seu medo, você ganha autoestima. Uhum. Porque você vê que você consegue. E uma Sim. pessoa com uma autoestima elevada, é muito difícil alguém parar ela. Uhum. É muito difícil ela não conseguir o que o coração dela deseja, né? Se eu não Então, tivesse uma autoestima, eu não tava aqui. então, Porque o tanto de pancada que eu levo às vezes, minha filha, nossa senhora. Né? Então eu me mantenho firme, né? Me mantenho firme, porque sustentar o trabalho, né, de 12 anos assim como sustento, você precisa ter firmeza, né? Você sim, precisa confiar em você, você precisa confiar no trabalho, nos mentores, em tudo que
está em volta ali, né? Então, começa olhando para você, faz um carinho em você, né? Faz um carinho, se olha no espelho, né? Dá um aconchego em você. E se vier a energia do medo, da insegurança, né? Tentando te paralisar, lembra que você é um ser iluminado que veio para a Terra e que isso aí é uma energia tentando só te paralisar, mas que muitas vezes nem é tua. Ela vem do inconsciente ali e que existe um certo mecanismo que sempre que alguém sobe X% de vibração, esse mecanismo ele é ativado para te bombardear negativamente para que você volte Olha aí. aquela negatividade e insegurança. Isso acontece nesse mundo porque a gente não pode deixar de falar que existem forças negativas que também estão nesse mundo aqui, né? Então, se você sobe um pouquinho a tua vibração, você vai ser bombardeado. E outra coisa, eu escuto muita gente que eu atendo, ai, Neva, igual com você também, mas certamente você falou isso. Ai, Neva, mas não sei, eu comecei a trabalhar com espiritualidade e parece que a coisa começou a ficar ruim. Não! Você precisa entender que quando você começa a mexer com luz, você vai mostrar a sombra, meu filho, né? Você vai mostrar a escuridão que está em volta em você mesmo, né? Então parece que o mundo está virando de cabeça para baixo. Que ótimo! É a sua luz que está iluminando tudo aquilo ali que você não estava vendo antes. É, é. E agora você E é está interessante. vendo. E a gente tem que ter paciência mesmo. Eu percebo que hoje, com essa tecnologia toda que está à nossa disposição, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente fica com uma certa urgência, porque tudo parece que tem que ser muito rápido, muito automatizado. Uhum. E o processo de enraizamento do amor é um processo que precisa de tempo. Ó, bastante tempo. Por quê? Porque você vem de uma ancestralidade sendo chicoteado pelos outros ou por você mesmo. Sim, Então sim. você tá ferido, É, né? Você tá ferido. exatamente. E tem pessoas que chegam para mim também, Neva, mas aí a gente começou o tratamento, já tá com meio, mas não parece que não muda. Minha filha, você vem de X encarnações, você quer que eu te ajude de uma hora para outra? Eu tenho que ir removendo as camadas e camadas e camadas. E se eu te der uma paulada de energia de uma vez, você vai sair correndo, você não vai dar conta. Sim. Porque vai ser como o quê? Vai ser como se você estivesse dentro de uma sala fechada, uma semana, um mês dentro de um quarto escuro, de repente eu abro a janela com a luz, vum, que entra. Dói. Isso vai machucar seus olhos, vai machucar você. Então a gente vai devagar. É isso. E essa paciência nós precisamos ter e sempre lembrar, né? Em qualquer processo. Eu falo muito isso para as minhas alunas de astrologia alquímica. Eu chamo de astrologia alquímica da alma porque eu falo que é uma astrologia para a gente transcender o mapa. Para a gente entender o mapa. Mas daqui a pouco já ele não fazer mais sentido, porque a gente não pode ficar Não preso pode. nos esquemas da Não, nossa matriz, não né? pode. E tudo que é lei que está aqui no mundo, como numerologia, astrologia, todas essas leis, elas precisam ser compreendidas, porque elas E existem, mas respeitar. elas precisam ser transcendidas, né? A gente precisa ir além, mas a gente só consegue ir além quando a gente compreende bem aquilo que a gente está transcendendo. Sim. Eu tenho um mentor querido, que é o Pai Seta Branca, que é um dos meus mentores também. Ele fala, tem uma frase muito legal dele, que é: a lei física que te chama a razão é a mesma lei que te conduz a Deus, né? Então, a Olha, forma como você se conduz nesse mundo, a forma como você lida com as vicissitudes, com as leis desse mundo, tudo isso, a forma como você lida com isso é que vai te ajudar a transcender isso, tá? boa. Então, se existe uma lei que diz que se você passa no sinal vermelho, você vai ser multado porque é perigoso, e você tenta burlar essa lei, você vai ter problema, né? Se Uhum. você sabe que fazer um gato para ter TV a cabo sem pagar é errado e você faz, você tá cada vez mais preso dentro do sistema. Tá? E você só consegue transcender o sistema quando existe um respeito, né? Existe Exatamente. uma compreensão do mundo onde você está, né? E aí que você começa a subir teu padrão vibratório acima, né? Desses jogos, dessas situações. Então, a gente está rodeado de
de oportunidade para crescer, para expandir, para amadurecer, mas a gente também está rodeado de oportunidade para te manter aqui ainda, para te manter preso aqui, para te manter inseguro, para te manter com medo. A Nossa, gente está nem fale. Nossa, Nevinha, esses dias eu tava aqui no laboratório, daí eu saí de casa super bem, fui para casa, fiz a neném dormir e tal. Daí abri o, o telefone e vi notícia. A minha energia fez assim, ó. é, é 5 imediato. minutos que eu desliguei e falei, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso comigo? Fiquei mal, muito mal, né? E daí tive um trabalhão ali de oração, de conexão para voltar ao que eu já tinha conquistado. Eu falei, a maior burrice do mundo é a gente trabalhar e depois se infiltrar nos meios e mensagens, né, que estão por aí, que na verdade estão querendo controlar a nossa mente de uma E só maneira manter você num padrão baixo. num padrão baixo, gente. É tudo vibratório, né? Óbvio que o medo, às vezes a gente acessa o medo, é como a Neva falou, tipo, a gente acessa o medo do vizinho, a gente acessa o medo do, né, Mas do namorado. acessa também os teus transcendentais. Exatamente. Mas quando a gente tem esse medo, eu penso assim, cara, essa é uma oportunidade de eu encontrar o amor. Se eu conseguir não sucumbir, o que tem por trás disso é o amor. Tem uma coisa uma vez que aconteceu comigo que eu quero compartilhar, que eu acho tão bonito, que marcou minha vida para sempre. Eu, como eu falei, né, sou bem corajosa, mas porque, né, tenho o costume de ter medo. E uma grande terapeuta, amiga minha, queria fazer uma cerimônia de ayahuasca no quintal de casa e eu nunca tinha tomado ayahuasca. Eu não tomo ayahuasca. Sou muito sensível, sempre tive receio e tal. E ela falou: não, mas você pode acompanhar. Daí tava lá eu acompanhando e ela começou a servir a ayahuasca lá para as mulheres. E ela falou para mim: você não quer tomar uma dose bem pequenininha mesmo? E daí na hora eu olhei e falei: cara, eu tô em casa com essas mulheres, com essa mulher que eu confio, e eu tremia de medo. E eu falei: cara, mas eu tô com tanto medo, eu tô com tanto medo que eu só vou tomar isso aqui porque eu tô com medo, entendeu? Se eu não tivesse com medo, eu não ia tomar. E daí eu tomei, mas tomei rezando, olha isso, para que aquilo não fosse ruim para mim. Tomei com muito medo. E daí quando eu tomei, senti uma força que realmente foi a única vez que eu tomei, mas é muito forte, né? E eu abriu algo na minha mente e eu vi uma praia. E nessa praia eu vi alguém lá no fundo. E como se a minha consciência fosse uma câmera, eu fui escorrendo pela areia até chegar nessa pessoa, nos pés dessa pessoa. E eu vi que essa pessoa estava carregando alguém no colo. E quando afastou, era Jesus me carregando. E veio uma frase muito forte com a voz dele nos meus ouvidos que era: depois do medo, o que tem é amor. E fechou e eu voltei como se eu não tivesse tomado nada e fiquei assim sóbria em, sabe, muito pouco tempo. E aquilo marcou para sempre a minha vida, porque toda vez que eu tenho medo eu lembro disso e eu falo: estou indo em direção ao amor. Se eu enfrentar isso aqui, o que eu vou encontrar é amor, eu tenho certeza. Eu lembrei, lindo, lindo, Mar. Eu lembrei de uma experiência que eu também passei, parecida no sentido de enfrentar o medo para o amor, né? Um dos meus treinamentos com a espiritualidade, há 10 anos atrás, era que eu tinha que olhar para os espíritos ruins que apareciam para mim ali, demônios, até muitas vezes que eu vi, eu tinha que encarar eles, né? Então, muitas vezes eu estava dormindo e eu acordava no meio da noite assim e tinha um espírito em cima de mim, tipo, 2 palmos de mim flutuando, horrível, né? Com dentes horríveis, com olhos assim terríveis, e eu ficava gritando de medo, né? Eu chorava de medo. E aí eu virava o rosto de um lado para o outro e os mentores: não, você precisa encarar, né? E eu não vou olhar para isso, e eu chorava muito de medo. Mas aí um mês desse treinamento, já no final ali, e era sempre esse mesmo espírito que aparecia para mim, né? E aí no final ele apareceu ali, né? Eu já estava preparada ali, né? Bom, hoje vai ter, né? E quando ele apareceu, ele tinha os dentes tipo de piranha, né? Assim, Uhum. e os olhos vermelho grande. E aí eu olhei para ele assim, tomei aquele impacto do susto.
E aí eu comecei a olhar o Eu Moria, né, que é um dos meus instrutores assim de disciplina, falou: "Não, olhe, encare". E aí eu comecei a olhar, encarar aquele ser ali com o coração mas olhando. E aí eu comecei a olhar para ele e não é que comecei a ver beleza nele, né? Eu comecei a vê-lo bonito. Falei: "Nossa, mas não é que esses teus dentes são tão feios quanto parece. Esse seu olho tem um charme vermelho, não é feio assim". E eu comecei a enxergar a beleza nele. Ele sumiu e nunca mais eu passei por esse treinamento, né? Nossa. Então eu enfrentei o medo ali e o que vem depois é o amor, né? Uau. Então essa foi uma das experiências mais difíceis desse treinamento que eu já passei assim. E lembrei disso por isso que você falou, né? Depois do medo que o mestre falou, depois do medo vem o amor. Então eu enfrentei isso. Depois eu voltei a ver outros seres assim, mas nunca mais foi igual, né? Nunca Olha mais foi isso, igual. né? Encontrar a luz onde tem a escuridão, onde parece tão escuro, né? Porque tudo tem luz, tudo veio, né? Primordialmente da luz. Só que tá esquecido, mas tem essa fagulha dentro de si. Em E tudo. tudo, né? Eu não esqueço também uma vez que eu tinha uma venda, né? Eu tinha um local onde eu vendia temperos, assim, cebola, alho, pimenta do reino, essas coisas, né? De tempero de cozinha ali. E eu lembro que veio uma senhora, ela disse: "Ah, quanto que é o quilo da cebola?" Daí eu falei: "Ah, é tanto", né? Aí ela falou: "Nossa, meu filho, tá muito caro, né?" Aquele jeito. Tá muito caro. Aí eu falei brincando com ela. Falei: "Puxa vida, se eu vender mais barato que isso, vou falir", né? Brincando. Aí ela: "Não fale isso, porque quem é falido, quem é não sei o que, não sei o que, é o diabo", né? E aí eu parei, aí eu olhei pra ela, ela tava segurando o tercinho, né? Na mão, o rosário ali. Daí eu falei: "Mas a senhora não acha que é principalmente ele que precisa de amor? Porque ele já está nessa condição que ele está, né? Ele já está... A coisa está feia. A senhora não acha que emanar amor para ele seria o ideal? Tal como Jesus disse, amai vossos inimigos? Essa mulher ficou pistola da vida comigo. Nunca mais ela voltou lá. Perdi uma cliente, mas não perdi a oportunidade de falar o que veio de dentro, né? Uhum. De que esses seres, esse mal, tudo isso existe, mas a nossa função é, digamos que o inverso, né? É emanar amor para eles, né? É levar uma energia de amor sem prepotência, sem achar que você é superior ou alguma coisa assim, né? O mal existe no mundo? Existe. As situações difíceis acontecem? Sim, acontecem, né? Mas a gente está aqui para fazer diferente, com a nossa conduta, né? Com a nossa conduta, com o nosso comportamento ali. E respeitando, mais uma vez, as leis que regem esse mundo. Eu vejo muitos espiritualistas menosprezando essa realidade. Não, honre. Não. Você tem todas as oportunidades aqui, você tem um corpo que a Terra te deu, que Gaia te deu, né? Você tem tudo aqui nesse mundo. O planeta Terra é o planeta com a maior variedade de energias da galáxia. Aqui, de manhã você tá feliz, à tarde você tá puto da vida, mais ou menos chegando à noite você tá melancólico, você vai dormir, você tá feliz de novo. Você experimenta todas as emoções em Eu tô 24, menos dita. de 24 horas. É, eu ia falar que era porque eu sou canceriana, mas acho que não. Acho que é Não, tudo. não. E aonde na galáxia você experimenta tantas emoções e sentimentos quanto na Terra, né? É só aqui, meu filho. Olha a oportunidade que você está tendo, né? Então respeita esse mundo, respeita esse sistema. Ah, Neva, mas eu sou espiritualista, não sei o quê, não quero saber da 3D. Pois quanto mais você não quiser saber da 3D desonrando-a, mais preso você vai estar a ela. É aquela frase: o que mais tu resiste, persiste. Né? Então, respeita esse sistema. Ah, a Neva falou para mim que eu sou um anjo, que eu vim de Alpha Centauri e que eu tenho asa. Ok, eu falei que você é um anjo, que você veio do sistema estelar de Alpha Centauri, que você tem asas, mas você não é doido, meu filho, de pular de um prédio porque você está num corpo, né? Então, a lei física que rege esse mundo aqui, É, tá? Você é um anjo, mas você tem que ter razão. A fé e razão precisam caminhar juntas, sim. né? Você precisa ter.
acreditar no espiritual, mas você também precisa ter a razão, ter a razão em equilíbrio ali, saber que você está num mundo que existem leis físicas que regem esse mundo. É. Isso é espiritualidade também, e isso te transcende, isso te faz você transcender essa realidade. Então, é honrando essa realidade aqui, tal como ela é, com os problemas, com os estresses, com as vicissitudes diárias, é honrando e ali indo que você vai conseguir transcender, né, as limitações daqui e além. E trazer a sua origem, né, Neva? Porque você tem, eu acho que, nossa, eu admiro muito o seu trabalho, essa memória da origem, que é o meu trabalho também de trazer a memória daquilo que de fato, né, nós somos, a memória da nossa essência original, da nossa luz original, para que a gente viva bem esse jogo aqui. Para que a gente consiga ter conforto, para que a gente consiga ter alegria, para que a gente consiga principalmente fazer o que a gente veio fazer e se sentir útil Sim. e parar de ter tanta insatisfação. A insatisfação só vem porque a gente às vezes não está indo para o caminho que a gente tem que ir. A insatisfação é um alarme, né? Ó, você errou, vamos para outro caminho. Né? Vamos recalcular a rota, vamos para a sua estrada de origem, né? Sim, Mas olha, e a Marcela fez um comentário que vale uma resposta minha. Mas Jesus me ensinou a caminhar sobre as águas e a voar. Quero nem saber. Se for para pular do prédio, eu pulo. Ai, Jesus Cristo. Marcela, minha filha, deixa eu te falar. Vai servir para todo mundo. Então, Jesus falou isso? Sim. Ele andou sobre as águas? Andou. Ele acalmou a tempestade? Calmou. Mas você só consegue ter controle dos quatro elementos. Você só consegue ter controle da física deste planeta quando você transcende as suas próprias limitações. Ah? O que aconteceu em tantas outras vidas para trás? Na Atlântida. Quem ouviu falar da Atlântida ainda? Talvez, se a Mari não falou ainda com vocês, com o público dela, talvez um dia ela faça uma aula sobre. Boa. Atlântida foi um continente que existiu ali, né, entre aqui a América do Sul e a África, né? Uhum. E ele afundou ali há 12 mil anos atrás. O que acontecia nesse continente? Existiam muitos magos, existiam muitos sacerdotes que lidavam com magia, né? Que, enfim, tinham poderes extrafísicos. E isso decaiu por conta da ganância, da vaidade, da arrogância, do querer dominar outros povos, etc, 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 etc. Então, todas essas forças existem? Óbvio que existem. A sua capacidade de atravessar a parede. Ah, mas Jesus aparecia em vários locais ao mesmo tempo. Sim, aparecia. Mas o quanto de amor você tem hoje para conseguir coordenar os quatro elementos, a física deste planeta? Porque quanto mais amor você tiver, mais controle você vai ter sobre os quatro elementos e a física desse planeta. Sem amor e sem curar-se da tua ancestralidade, das tuas pendências passadas, você não consegue, né? E as palavras de Jesus para você acabam se tornando, entre aspas, né? Porque apenas uma metáfora. Mas, como ele mesmo diz também, antes, né, de ter de todas essas coisas, ide primeiro ao encontro, né, de você mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conhece-te a ti mesmo e podereis fazer todas essas coisas que eu faço e muito mais, mas não antes de resolver as tuas pendências internas. Porque imagina, você ter controle sobre a física da natureza, cheio de raiva no coração, com ódio de fulano de ciclano, a primeira coisa que você ia Perigo. fazer era jogar uma bola de fogo nela para matar ela. Se você não tem equilíbrio mental, meu filho, hoje, se você não consegue, se você hoje não consegue, agora eu vou mexer no campo do I. Se você não consegue hoje coexistir com pessoas que têm escolhas políticas diferentes de você, você acha que a espiritualidade vai colocar na tua mão uma capacidade de você. Não vai. Não são doidos. Não vai. E é interessante que nas oitavas maiores, né, nas outras dimensões mais elevadas, não tem esse tempo de manifestação. Pensou, manifesta, pensou, manifesta, pensou, manifesta. Aqui a gente tem uma bênção para a gente se educar, que é, eu posso pensar, né, ter um pensamento negativo, eu queria que essa pessoa explodisse. Ela não vai explodir.
eu tenho que pensar isso, nossa, anos, até isso afetar de fato e ela explodir. Então eu posso me redimir comigo mesma, né? Do meu próprio pensamento. Então esse lugar do medo, né, Vinha, para a gente encerrar, né? Eu acredito que todo medo é uma chance para que a gente se trabalhe. Eu tenho medo do quê? O que tem por trás desse medo? É uma crença, é uma energia desviada, é uma falta de foco, é uma baixa estima. Então, não só pegar o É um medo e problema da tua deixar ele de lado. infância. É alguma coisa com a minha infância, né? É um trauma. Então, quando a gente tem medo, a gente precisa se pesquisar, porque tem algo ali por trás que está querendo chamar a nossa atenção. Então, o medo pode ser um grande professor, né? Ele é um grande professor, né? Todos os teus medos, todas as tuas inseguranças, todas as tuas emoções, tudo é um grande professor para você, né? Tudo é um grande professor. Tudo que você vivencia aqui, todas as experiências que você tem aqui, é tudo para você. Tudo que acontece em volta de você é para você, né? É para o teu aperfeiçoamento, é para a tua melhora como ser, né? Então, fazer o trabalho constante. Eu tenho medo de. Então, vai fazer uma reforma íntima, né? Vai para dentro. Procura um terapeuta, procura a Marisol, procura a Neva, procura alguém que você confia. Vai fazer um trabalho para saber a raiz daquele medo, Exato. né? Eu atendi uma moça, eu já atendi muita gente, assim, mas em especial eu lembrei dessa moça agora. Ela tinha medo de andar de avião também, né? Ela morria de medo de andar de avião. E ela veio para uma sessão comigo, para eu fazer uma regressão nela ali, né? Buscar nos registros acásticos dela qual era a raiz disso, né? E ela achou que era uma coisa transcendental, ela achou que era lá de outras vidas. E não era, né? Eu fui cavucando, mexendo ali no registro acástico dela, pô, a gente chegou no relacionamento dela, no relacionamento afetivo dela. Em resumo, ela era muitíssimo apegada emocionalmente ao parceiro, né? E quando ela terminou com ele abruptamente, quando ele a deixou, encerrou o relacionamento com ela, ela ficou sem a base estrutural de confiança dela, né? Então, ela não tinha medo de andar de avião quando estava com ele. A partir do momento que eles se separaram, ela tinha pânico, pavor de entrar dentro do avião. Então, a causa raiz era ele, né? Aí a gente foi fazer o Precisava dele para trabalho para. conduzir a vida, né? Sim, a gente foi fazer o trabalho para devolver a ela a coragem que ela colocou nas mãos dele. Mas aí cada Olha, caso é um caso, né? Cada sim, pessoa é cada pessoa. sim, e o medo vem de diversos lugares, de diversas épocas, né? Mas é por isso que a gente tem que pesquisar. E é E por fazer isso o que trabalho. fazer o trabalho, gente, não deixem de fazer o trabalho, e independente da técnica que vocês forem usar, o caminho que vocês escolherem no momento, pesquisem as crenças de vocês, né? Não deixem as crenças tomar conta, não, e criar uma forma diferente. Eu costumo falar para minhas alunas, vamos entender melhor esse Saturno aqui, que crença que tem aqui, que crença tem em Vênus, porque tudo tem crença, a crença é a Sim, forma, sim. né? Ai, que amor. Nevinha, eu amei falar com você. Muita gratidão pelo seu tempo, pelo seu amor, pela sua doação. Eu tenho certeza que quem te escutou hoje recebeu muito carinho, muito afeto, muita luz. Eu, inclusive, muita gratidão. É sempre um prazer estar na sua presença, meu amor. Ah, sua fofa. Dá um beijo nas suas alunas. Diz que eu mandei um Ah, beijo para todo mundo, eu dou. tá? Todo mundo aqui das Sementes das Estrelas que fazem parte da minha egrégora, da turma egrégora da Mar. Um beijo para vocês. Muita gratidão pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês daquilo que eu recebi, né? Daquilo que eu tenho de instrução junto aos meus mentores, à minha egrégora também. E cada vez mais a gente está fundindo egrégoras, né? Porque a ideia é unificar tudo, né? E todo mundo está indo na mesma direção, né? E é sempre um prazer também. O que eu puder ajudar, Mar, conte comigo, Conta tá bom? comigo também, meu amor. Tamo Muita junto. gratidão. Tamo junto e vamos nos unir mais, cada vez mais. Gratidão pela sua presença, pela sua vida, pelo seu servir. E já já a gente se vê. Muito obrigada. Beijos. Beijos a Beijo para todos. todo mundo. Beijo.